Neste vídeo, você vai aprender a como montar um PC Gamer do absoluto zero utilizando as configurações personalizadas na loja Pichau. Você vai aprender a diferenciar os componentes, diferenciar as marcas, montar uma configuração do absoluto zero e ainda vai receber dicas de ouro. É isso aí, então agora vamos para o que interessa. Você vai estar abrindo o seu navegador aí, abre no Google e escreve Pichau. A primeira opção que aparecer aqui já vai ser provavelmente o site da Pichau. Bom, abrindo aqui o site da Pichau, a gente pode perceber que eles estão fazendo uma promoção agora nesse mês, que é o mês de aniversário de 16 anos da empresa. Eles estão com umas ofertas bem interessantes, então vale a pena dar uma conferida. Lembrando que eu não sou patrocinado nem nada do tipo deles, então eu não ganho nada fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo porque eu tenho certeza que vai agregar muito para muita gente que não tem um conhecimento técnico muito claro sobre a computação. Aqui vai ter uma noção de como fazer a compra do seu primeiro computador gamer ou fazer um upgrade no computador que já possui. Bom, aqui na plataforma da Pichau a gente tem duas formas de estar montando uma configuração. A primeira delas seria selecionando itens avulsos, colocando todos eles no carrinho e depois finalizando a compra. E a segunda forma é clicar nesse botão vermelho e montar a sua própria configuração personalizada. Qual que é a diferença de uma e de outra? Quando você monta a sua configuração avulsa, você seleciona todas as peças, coloca no carrinho e finaliza a compra. Porém, você vai receber na sua casa todas as peças encaixotadas e separadas. Se você comprar através de uma configuração personalizada, eles vão fazer toda a montagem do seu computador, vão instalar o sistema operacional e vão entregar na sua casa o computador montado e vão enviar todas as caixas dos produtos separados também. Então essa é a grande diferença de um e de outro. Eu vou mostrar primeiro a mais fácil e a mais comum aqui da Pichau, até que é o diferencial deles, que é montar a sua própria configuração. Na configuração personalizada, como que funciona? Você tem as duas plataformas, tanto da Intel quanto da AMD. O que você escolher aqui no começo vai ditar todo o processo de montagem do seu computador. Se você escolher um processador da AMD, todas as peças subsequentes elas vão ser alteradas para a configuração que você está montando, para ter uma harmonia entre a configuração e não colocar uma peça errada, digamos assim. Eu vou estar montando aqui um kit da AMD e depois, quando eu for fazer a montagem das peças avulsas, eu vou fazer o da Intel para vocês também. Vamos começar aqui com a AMD. Vou fazer uma montagem de um kit mediano. Eu vou trocar aqui em cima para a visão horizontal, que eu prefiro assim. Vamos montar um kit mediano, então não vamos montar uma configuração nem muito parruda, que vai sair muito caro, e também não vamos montar uma configuração muito básica, muito inicial. Vamos montar uma configuração intermediária. Eu imagino que para essa configuração intermediária, esse primeiro processador Ryzen 5 5500 já vai suprir todas as nossas necessidades. Ele tem um ótimo Turbo Boost de 4.2 GHz e tem 6 núcleos e 12 threads. E está com um valor bem interessante de R$ 649. Vamos selecionar ele. Mais um detalhe sobre a questão aqui dos processadores, que eu não havia mostrado antes, é a questão do Cooler Box. Tem alguns processadores que vão conter o Cooler Box, tem outros processadores que não vão conter o Cooler Box. Isso significa que se não tem o Cooler Box, você vai ter que estar comprando alguma solução de resfriamento diferenciada para este processador. Se você não comprar esse Cooler Box, ele não vai ter uma solução de resfriação e ele necessita disso, tá? Outra opção interessante também é que tem alguns processadores que vão vir com a placa de vídeo integrada. Ou seja, esses outros que não têm a placa de vídeo integrada, se você montar um computador sem a placa de vídeo, eles não vão dar imagem, eles precisam de uma placa de vídeo. Então, essas são as diferenças aqui, por isso que tem essas informações embaixo aqui. Então tem que se atentar muito a essas informações. Para essa nossa configuração, eu vou estar utilizando esse primeiro processador aqui, o Ryzen 5 5500, 6 núcleos, 12 threads, 4.2 GHz Turbo Boost, vai suprir totalmente nossa necessidade aqui. Vamos avançar. Placa-mãe. Como eu falei, eu vou estar montando agora um computador mais intermediário, então eu vou estar esquecendo essas placas de entrada aqui de 400, 300 reais. Elas são ótimo custo-benefício, porém elas vão limitar muito nossa configuração em virtude do overclock e tudo mais. Uma placa que eu já acho interessante para nossa configuração seria uma B450. Aqui o modelo específico de B450 que eu gostaria, eu não encontrei. Então, e para nossa configuração, a placa-mãe que eu acho que mais vai se adequar aqui para suprir todas as nossas necessidades vai ser essa B550M. Ela já vem com algumas soluções de resfriamento para os componentes mais críticos. Ela tem ali uma construção muito bem feita, então eu imagino que ela vai suprir todas as nossas necessidades. Lembrando que essa placa-mãe aqui ela tem apenas 2 módulos de memória. Se você
prefere fazer expansão, ou utilizar 4 slots de memória, ou ter mais opções de upgrade futuros, eu recomendo que você selecione uma placa que tenha essa configuração. No caso aqui, essa aqui tem 4 slots de memória RAM, essa aqui tem apenas 2, mas vai suprir a nossa necessidade de momento. Vamos selecionar ela aqui e clicar em próxima etapa. Bom, como eu estava falando da memória RAM, essa placa-mãe ela tem 2 slots, os 2 slots ficou aqui. Você não precisa necessariamente preencher os 2 slots, você pode apenas preencher um dos slots e finalizar assim mesmo, e deixando um dos slots para você fazer um upgrade futuro, beleza? Para nossa configuração, eu preferi selecionar apenas uma placa-mãe com 2 slots, porque para nossa configuração agora intermediária, o ideal é 16 GB de memória RAM. Eu poderia colocar 2 memórias de 8 GB, totalizando 16 e usar os 2 módulos de memória. Mas eu optei por fazer um pouco diferente. Eu quero selecionar uma memória de 16 GB com 3.200 MHz. Depois de procurar um pouco aqui, eu encontrei a memória que eu vou usar. Eu vou usar essa aqui, ó. Memória Patriot Viper, 16 GB, um módulo com 3.200 MHz. Ela vai suprir toda a nossa necessidade, custando o valor de R$ 279. Lembrando que essa é a opção que eu estou colocando para o meu setup, não precisa ser exatamente essa configuração que você vai estar utilizando, é uma configuração de exemplificação de um computador mediano. E eu vou deixar um dos slots vazio, porque futuramente, se eu quiser fazer um upgrade e aumentar para 32 GB de memória RAM, eu venho aqui e compro mais uma memória futuramente. Beleza, pessoal? Agora a gente vai clicar em próxima etapa. Agora a gente chega na placa de vídeo. Como eu falei, esse processador ele não tem vídeo integrado, então ele necessita de uma placa de vídeo. Se tu não selecionar uma placa de vídeo, ele não vai deixar avançar, ok? Bom, para essa nossa configuração, como ela vai ser um pouco mais avançada, não adianta a gente colocar essas placas mais de entrada, de 2 ou 4 GB que sejam muito básicas. Por exemplo, tem a RX 550 que eu até utilizei já em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima, para uma configuração mais inicial. Mas para essa configuração mais intermediária, eu vou optar por utilizar aqui uma 1650. Essa aqui de R$ 900 vai suprir a nossa demanda. Eu sei que tem placas que são mais interessantes para uma configuração intermediária, mas de momento eu vou estar utilizando essa 1650 mesmo. Você vai clicar em avançar. Agora a gente vai para a parte de armazenamento do nosso computador. Aqui vai mostrar todos os slots disponíveis na nossa placa-mãe para armazenamento. Para essa configuração, eu vou recomendar para vocês o seguinte: para jogos a gente sabe que a gente precisa de muita velocidade. Então HDs como esses tradicionais aqui, eles suportam um grande armazenamento de dados, porém geralmente eles são mais lentos e eles são mais suscetíveis a dar problema futuramente. Então eu recomendo, se você puder, montar uma configuração apenas com SSD, porque você vai ter muito mais velocidade e desempenho nos jogos. A minha recomendação vai ser colocar um SSD de 512 GB, vai ser este cara aqui. Se você procurar bem aqui, você vai ver outras opções, tem uns que são um pouco mais rápidos, uns que são um pouco mais lentos, tem uns que são com uma capacidade maior, outros menor, mas para não demorar muito aqui, eu vou selecionar esse mesmo aqui de 512 GB. Por que eu vou selecionar um SSD NVMe? Ele tem uma capacidade de leitura um pouco maior do que os SSD SATA normal, que são esses aqui. Então, esses aqui fazem uma leitura em 500 MB por segundo, e esse aqui faz uma leitura de 2100, esse outro aqui de 2400, esse aqui faz até de 4000 MB por segundo. Então, eles são muito mais rápidos do que os SSD SATA normal. Eu vou selecionar um SSD desse mais rápido para instalação do Windows e todos os programas, e vou pegar mais um outro SSD de uns 500 GB, mais simples, pode ser esse aqui de 480 GB, que ele é mais simples e é mais barato também para armazenamento. Então a gente tem aqui praticamente 1 TB de armazenamento, tudo em SSD, então vai ser muita velocidade. Eu sei que hoje os jogos estão muito pesados, mesmo com 1 TB você vai estar meio limitado na questão de jogos que você vai poder possuir, mas lembrando que tem mais 2 slots vagos aqui, depois você pode fazer o upgrade, comprar mais outro SSD de 500 GB ou enfim. Então essa é a configuração que eu recomendo, você utilizar aí SSD na configuração total do seu computador. Clicando em avançar, agora vem a escolha do gabinete. Aqui é uma escolha muito visual e muito da pessoa. Alguns pontos principais na escolha de um gabinete são a refrigeração,
a acomodação dos componentes internos e a aparência. Obviamente, querendo ou não, a gente compra muito um computador pela aparência, então a aparência, o gabinete ele vai ser o que vai representar a aparência externa do nosso computador, né? Então aqui tem diversas opções, tem uns computadores mais de entradas, eu fiz um vídeo já falando sobre esse aqui, ele atendeu às minhas expectativas e tem um valor muito bom para entrada, e ele já vem com um cooler integrado. Para essa nossa configuração eu também vou estar buscando aqui algum gabinete, no caso, que tenha algum cooler integrado e que tenha um valor interessante. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tem 3 coolers com RGB, um painel lateral em vidro, não é acrílico, isso é muito bom. Eu sempre busco gabinetes que são em vidro e não acrílico. Capacidade de armazenamento também são muito boas desses gabinetes, você pode perceber que eles são gabinetes grandes, robustos, que não vai ter dificuldade nenhuma para estar fazendo a instalação ali dos cabos. Outro detalhe interessante também, que daí é mais particular da minha parte, é a questão da fonte. Eu prefiro quando tem esse pencil cover que fica aqui na parte de baixo, aonde ela esconde a maioria dos cabos, os armazenamentos de HD, SSD, e a fonte também ela fica aqui. Daí tem só um espacinho aqui que é onde vai ficar a questão da marca da fonte e tudo mais. Então a placa-mãe ela vai na parte superior e a fonte vai na parte inferior. Ele é um pouco diferente dos computadores mais tradicionais. Os computadores mais tradicionais, como este aqui. Este aqui é mais tradicional, onde a fonte vai em cima aqui. Eu acho que fica um pouco estranho, porque fica todos aqueles cabos meio soltos aqui. Apesar de você poder ter a opção de colocar eles por trás ali, ainda fica meio bagunçado. Já com esses outros gabinetes aqui que tem a fonte embaixo, fica muito mais organizado. Eu acho que para essa nossa configuração, esse gabinete aqui ele vai ser interessante, porque ele já vem com 3 fãs frontais, ou seja, vai ter uma ótima refrigeração, e além disso ele vem com uma lateral em vidro, como eu já falei antes também, que é uma das preferências, e ele tem o pencil cover com a fonte embaixo, então os cabos vão ficar todos bem organizados. Então esse gabinete aqui vai preencher todos os nossos requisitos e o valor dele é muito baixo, R$ 209. Em relação aos outros gabinetes, é um valor bem interessante. Vamos selecionar ele aqui e avançar. Agora vamos a uma parte muito interessante também, que é a fonte da alimentação. Aqui tem várias discussões sobre a questão de qualidade. Por quê? Tem fontes, por exemplo, essa aqui, ó, R$ 150, 500 watts. A pessoa normalmente vai pensar, 500 é o que eu preciso, então eu vou comprar essa aqui de 150 reais. A grande questão que fica é, pô, essa aqui é 500 watts e custa 150. Aí se tu descer um pouco aqui, ó, tem outra de 500 watts por 200. Aí se tu descer mais um pouquinho, tu vai achar uma de 500 por 350. E se tu descer mais um pouco, tu vai achar outra ali de 500, custando um pouco mais caro. Por que isso acontece? Aqui entra muito a questão da qualidade e da segurança. Se você vê essa primeira fonte aqui, ela é apenas 500 watts, ela não tem nenhum certificado de segurança. Se você perceber, essa fonte ela tem até aquela chave de seleção de voltagem entre 110 e 220. Isso aqui é o famoso queimador de fonte. Porque se você esquecer a voltagem ligada no lado errado e ligar na tomada, simplesmente vai explodir o seu computador. Simples assim, podendo levar várias peças junto. Essas fontes também, quando dá temporal, raios, quedas de energia, oscilação, elas podem queimar seus componentes. Então, essas fontes aqui, elas são muito básicas, elas são muito instáveis e elas consomem muito mais energia também. Então, eu não recomendo, tá? Se você for montar um computador para jogos, eu não recomendo nenhuma dessas fontes aqui que não tenham as certificações de segurança. Por exemplo, essa fonte aqui de 400 watts, ela já vem com o selo 80 Plus. Esse selo 80 Plus significa que ela tem 80% de eficácia energética, ou seja, ela consegue suprir melhor as necessidades do computador sem gastar tanta energia. Ela não desperdiça energia que está vindo ali da tomada. Já as outras fontes ela acabam dispersando muita energia nesse processo ali, porque elas não têm peças de qualidade para fazer esse manejo da energia. Para essa nossa configuração, eu recomendo uma fonte de 500 a 600 watts. Aqui no caso tem essa aqui de 500 watts, seu 80 Plus, por R$230. Eu acho que vai ser... Aqui, ó, tem uma mais em conta aqui, ó, de 600 watts. Show! Vai ser essa aqui que a gente vai estar pegando para nossa configuração. Ela está mais em conta que a outra e vai ter um pouco mais de potência, e a qualidade da estrutura ela é a mesma, ela também tem a mesma certificação do selo. Bom, a partir do momento que você selecionou a fonte, você pode estar avançando
Agora a gente tem aqui periféricos, monitor, teclado, mouse. Bom, aqui são mais os quitutes, se você queira colocar aí no seu computador, caso você não tenha também, né? Algumas peças sobressalentes você pode estar escolhendo aqui. A questão das ventoinhas, caso você queira colocar mais alguma ventoinha extra ali no seu gabinete, você também pode estar selecionando aqui, beleza? Bom, aqui a gente já tem o nosso kit completo, todas as peças selecionadas a dedo, lembrando que isso aqui é um kit intermediário, então ele já é um pouco mais parrudo do que o outro kit que eu montei aqui no canal. Ele é um kit um pouco mais avançado, porém ele vai rodar todos os jogos que tem na atualidade, uma configuração Full HD tranquilamente, vai ter um armazenamento muito bom. O que eu vejo muitas pessoas fazer hoje em dia, que eu não sou adepto, é montar um computador com um processador bom, memória boa, placa de vídeo boa, mas daí coloca um SSD de 120 GB, coloca um gabinete de R$100 e a fonte mínimo viável ali para poder tocar todo o setup. E eu não recomendo esse tipo de atuação, até porque isso é fora da realidade. Você não consegue fazer nada com 120 GB hoje em dia. Levando em consideração que o Windows já ocupa de 20 até 40 GB, você vai ficar com uma boa parte do seu armazenamento comprometido. Aí você vai instalar mais alguns programas e vai poder instalar 1 ou 2 jogos. Então é totalmente fora da realidade, não é condizente com a realidade. Então essa configuração que eu estou mostrando aqui para você é real, é um computador que eu compraria para mim, para jogar meus jogos. É um computador que eu recomendaria. Então ele tem um ótimo armazenamento, tem boa capacidade de memória, tem ótima capacidade de upgrades futuro, podendo colocar mais uma memória de 16 GB, totalizando 32, podendo ter capacidade de trocar a placa de vídeo por uma placa de vídeo melhor, ou até mesmo o processador por um processador melhor, ok? Então o custo final desse computador ficou na casa dos R$ 1.189, lembrando que também tem a questão do frete, que geralmente custa entre R$ 20 e R$ 40, dependendo da sua região. Então você montaria todo o seu computador, você clicaria em finalizar, ele vai adicionar todos esses itens ao seu carrinho, depois você finaliza a sua compra normalmente. Lembrando que após você finalizar sua compra, eles têm um tempo ali que eles pedem para você, só para eles poderem montarem toda a tua configuração, fazerem os testes e o certificado também. E posterior a isso, eles fazem o envio para sua residência. Então é um período um pouco maior nessa questão da montagem da configuração personalizada. Agora a gente vai fazer a montagem das peças separadas. Bom, vamos clicar aqui em hardware, processador, vamos agora para o lado azul da força. Vamos selecionar aqui para nossa configuração intermediária um i5. Imagino que o i5 vai suprir todas as nossas necessidades. Deixa eu só organizar isso aqui por valor. Na casa do i5 a gente vai ter valores a partir de R$ 700 e já dói um pouco mais no bolso do que lá no AMD, mas tranquilo. Vamos selecionar esse aqui mesmo, um i5 11400F, 6 núcleo e 12 threads, é mais ou menos a mesma potência daquele AMD que a gente pegou. Vamos adicionar ele ao carrinho. Então, lembrando que aqui a gente tem que dar uma verificada nos componentes, ó, ele é um LGA 1200, então a gente tem que pegar uma placa-mãe equivalente a este processador aqui. Para isso, a gente vem aqui e seleciona Intel 1200 para poder encontrar a mesma placa-mãe e não ter conflito depois. Aqui a gente tem diversas opções de placa-mãe, porém, o que eu percebi é que a única placa-mãe intermediária avançada no caso seria essa aqui, mas ela custa muito caro para nossa configuração, então tem que pegar uma outra mais básica mesmo. Aí no caso vai sobrar para nós estar pegando uma H510M. Vamos pegar essa primeira aqui mesmo, não tem nenhuma construção avantajada, não tem nada demais na verdade, em comparação com aquela AMD que a gente selecionou no outro kit, essa aqui tá bem pobrezinha mesmo. Bom, já temos o processador e a placa-mãe. Agora vamos para as memórias. Para a memória, o bom é que aqui a gente, nesse formato a gente tem um filtro que a gente pode estar selecionando para facilitar o nosso trabalho. Eu vou selecionar aqui memórias de 16 GB com 3.200 MHz. Assim fica muito mais fácil o nosso serviço e eu não preciso procurar tanto. Aqui já aparece para nós a mesma memória que a gente utilizou lá na outra configuração e eu também vou estar utilizando nessa configuração aqui. Selecionamos a memória. Agora vamos para a placa de vídeo.
placa de vídeo, vamos colocar aqui pelo menor valor também. Agora vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem de 4 GB. A RX 550 ela é interessante, o valor dela tá bom, mas para essa nossa configuração eu prefiro uma 1650, como a gente utilizou antes também, pois ela é um pouco mais atual. Aqui nós temos uma 1650 com valor até mais em conta. Antes a gente utilizou essa de R$ 909 reais, agora a gente vai utilizar essa de R$ 879 reais, que é um pouco mais barato. Maravilha, agora vamos ao próximo componente. Aqui nós temos HDs, mas eu prefiro SSD. Bom, aqui no setor da SSD, vamos estar utilizando esse mesmo filtro que a gente utilizou anteriormente para facilitar nosso trabalho. A gente vai selecionar SSD de 480, 500, 512. Para ter uma noção, eu quero M2 agora nesse primeiro momento. A gente já tem algumas opções bem interessantes. Vamos colocar aqui por menor valor também. Aqui a gente já tem uma opção muito bacana que é por R$ 149 reais apenas. A gente tem um SSD NVMe com 2.000 MB de leitura. Para nossa configuração vai suprir muito bem. Vamos selecionar ele. Avulso, você pode perceber que tem algumas peças aqui que elas são um pouco mais em conta. Tem mais variedade também do que as peças montadas, porque elas são, digamos que, estoques um pouco separados. Eles não têm o mesmo estoque para montagem do que eles têm para revenda. Vamos selecionar agora SSD de 500 GB também, mas eu quero agora o SATA. O SATA é 2.5 polegadas, para quem não sabe. Vamos selecionar aqui menor valor. O menor valor que a gente tem é um de 480 GB da Lexar. Este mesmo. Bom, tá ficando interessante nossa configuração aqui. Agora vamos selecionar nosso gabinete. Esse gabinete aqui eu achei interessante porque ele já vem com 2 fãs. Porém, como eu falei, esse aqui vai a fonte em cima e ele parece ser bem apertado o espaço interno aqui, então não vai suprir a nossa necessidade como eu gostaria. Bom, e para essa nossa configuração aqui eu vou selecionar esse gabinete aqui. Eu achei bem interessante a frente dele, tem essa gradezinha aqui para entrar o ar, para facilitar a entrada do ar. Ele já vem com 3 fãs também, lateral em vidro, e também a fonte fica embaixo, então ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é até um pouco mais barato que o outro gabinete que a gente selecionou. Agora está criando forma a nossa configuração. Agora a gente vai selecionar aqui a fonte. Vamos selecionar a fonte aqui. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui de 600 watts. Temos essa aqui por 220. Acho que vai ser a mais em conta que vamos achar com o seu 80 Plus. Então vai ser essa aqui mesmo. Você pode ver que ela nem possui aquela chavezinha lá porque ela tem uma qualidade muito superior. Ela consegue automaticamente identificar qual que é a voltagem da tua residência, se é 220 ou 110, através do PFC ativo. Então ela também tem uma chave de seleção, liga e desliga. Muito interessante essas construções dessas fontes com maior qualidade. Bom, finalizamos aqui então a nossa configuração. A gente já tem todos os componentes necessários. Lembrando que dessa forma, se você não tem muito conhecimento, se você for um pouco leigo, pode ser que você esqueça alguma peça aqui e depois você não consiga montar tudo o seu computador. Então eu recomendo sempre para quem é iniciante, vai montar o primeiro computador ou não tem um conhecimento técnico, que vá por aquela parte aqui de montar a sua configuração, porque daí ele já vem montado, tudo instalado, tudo certinho. Mas se você já tem um pouco de experiência, você pode fazer assim, montar um pouco mais de personalização ainda. Tem algumas peças que são até mais em conta, que dá para você selecionar separado. Lembrando que como a gente montou um kit da Intel, a placa-mãe, tanto quanto o processador, acabaram fugindo bem do nosso orçamento e por isso o nosso valor final aqui ficou até um pouco diferente lá do outro computador. Se não fosse esse detalhe, se fosse fazer com o kit da AMD, que ele é mais em conta que nós achamos lá, provavelmente sairia abaixo de R$3.000 essa configuração aqui. Então basicamente o vídeo é esse, tá pessoal? Mostrando como a gente faz a configuração de um computador personalizado e como você faz aí para montar tudo certinho, diferenciar as peças, as marcas e com várias e várias dicas de ouro aí que quase ninguém fala para vocês na internet. Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva se você não é inscrito e até a próxima.